realmente aquilo que nós queremos fazer é isto, é marcar a diferença pela mensagem que transmitimos. Sejam muito bem-vindos. No programa de hoje temos como convidadas a Sancha Gaspar e a Rita Ormonte, que são membros do projeto Animação Musical Casamentos e Batizados. Estão aqui connosco de uma forma diferente, as circunstâncias atuais obrigam, não é possível ver os sorrisos, a animação, mas certamente que nos dão a conhecer o melhor do seu projeto, que já existe há alguns anos. Muito obrigada por estarem aqui connosco, por terem aceito o nosso convite. Falando então deste projeto que ao longo dos anos tem ganhado mais visibilidade, antes não era tão conhecido, agora principalmente neste último ano tem sido bastante falado. Como é que começou aqui este projeto? Que projeto é esse para quem não conhece? Olha, antes de mais, Otávio, obrigada pelo vosso convite. A ti um agradecimento especial, mas também à Vitec por esta oportunidade. É realmente o reconhecimento de um trabalho que temos vindo a desenvolver, mas também é uma forma de darmos ainda mais visibilidade e projeção àquilo que fazemos, por isso o nosso sincero agradecimento. Nós os três, eu, a Rita e o Francisco, já tínhamos alguns projetos na área dos casamentos, na área musical, mas o nosso projeto dos AM ainda nem sequer estava na nossa miragem. A Rita e o Francisco já se conheciam, até já partilhavam este gosto pela música, já animavam as celebrações matrimoniais e também participavam de alguns concertos feitos pela banda da Associação Cultural Porto de Deus, o Francisco enquanto maestra, a Rita enquanto cantora convidada. E nós as duas, o carnaval é que nos juntou, a empatia foi de tal ordem que em muito pouco tempo nós percebemos que havia uma possibilidade e uma vontade de fazermos alguma coisa na área da música e na área da animação dos casamentos. Portanto, o projeto começou em 2015, há já 5 anos, claro, com uma dinâmica diferente. É quase como uma criança, mas uma criança que está a crescer progressivamente e com muita saúde, achamos nós. Sim, sim. No início nós não tivemos assim uma grande aquisição dos nossos serviços, visto que o grupo também não era muito conhecido na altura. Para aí mais ou menos em 2016 e 2017 tivemos à volta de 5 a 6 casamentos no ano. Depois, após também, tivemos uma pessoa de quem desde já agradecemos muito, porque nos deu assim um empurrãozinho na questão da publicidade, neste caso do grupo, criou a nossa página no Facebook, que é a Ana Rita Aguiar, na qual agradecemos muito a disponibilidade e o design que fez da nossa página. E claro que isto acabou por nos ajudar a dar a conhecer. E também a partilha que nós tivemos em concertos, à parte do que nós fazíamos do AM Casamentos e Batizados, a parceria que fazíamos com a Filarmónica da Associação Cultural do Porto de Deus e outras bandas locais, também acho que nos deu uma projeção naquilo que nós realmente fazíamos, que era a parte do cantar, e depois, claro, que o conhecimento de casamento para casamento, familiares, amigos que nos iam ouvindo, acabaram por adquirir os nossos serviços. Em 2018, aí sim, começamos talvez o boom dos AM, em que animamos à volta de 24 casamentos e um batizado nesse ano. Foi mesmo muito bom nessa altura. Pronto, como a Sancha estava a dizer, são vocês as duas que dão as vozes. Depois o Francisco tem um papel muito importante na escrita da música, mas também pontualmente recorrem a outras pessoas para enriquecer o grupo. Sim, sim. O nosso projeto, e costumo dizer, que bebe muito dos talentos dos outros. Não só daqueles circunscritos no trio, mas dos outros. É cada vez mais uma escolha e também sugestão nossa, mas uma escolha essencialmente dos noivos, acrescentar riqueza musical àquele momento. Então é cada vez mais uma constante termos ou o instrumento de flauta ou o violino acrescidos do piano. E aproveitando desde já este momento da antena, digamos assim,
gostávamos de deixar um agradecimento especial e mandar um beijinho, um abraço à Luana, à Helena, ao César e ao professor José João Silva, que estão sempre disponíveis para nos dizer o sim, e acho que com este sim, essa disponibilidade, esta partilha de talento, também fazem enriquecer o nosso trabalho. Nós sabemos que é nisto que está uma grandeza, uma riqueza, não nos circunscrevermos naquilo que achamos que nós sabemos ou gostamos muito de fazer, mas também dar espaço para que os outros também consigam embelezar aquele momento. E aqui também fica a prova que na música todos os elementos acabam por formar-se num só, todos os elementos são importantes e têm que estar em sintonia. Tal e qual. É verdade. Tal e qual. É o que sentimos. Aqui, uma novidade deste ano foi o lançamento do novo videoclipe, que por acaso foi bastante partilhado, Um Caminho, Uma Missão. Que videoclipe também foi este? Como é que ele acabou por surgir e, de certa forma, também transmite uma mensagem? Isto foi um projeto, digamos assim, que foi construído basicamente em 4 meses. Claro que com esta questão da pandemia deu-nos algum tempo, alguma disponibilidade para talvez trabalharmos mais no nosso projeto. Tivemos uma grande surpresa em que a Sancha apresentou-nos uma letra, na qual, que sou um pouco suspeita, acho que está lindíssima, acho que transmite uma mensagem e o sentido daquilo que nós fazemos na celebração matrimonial. A Sancha enviou-nos um e-mail com a proposta da letra e foi em maio, mais ou menos, e logo início de junho o Francisco já tinha uma música para uma linda melodia para aquela letra. Depois as coisas fomos ensaiando, também quisemos incluir a questão da flauta e do violino, lá está, estão sempre presentes. E depois, claro que não, é assim, nós estamos sempre a agradecer a muitas pessoas, porque a verdade é que sem a envolvência de grandes talentos e de grandes amigos nossos, não era possível fazermos como a questão do videoclipe. Temos muito a agradecer ao Zangão, que está sempre disponível, que é na pessoa do Tiago Sousa, está sempre disponível, ele vibra connosco naquilo que nós fazemos e sem dúvida que o resultado depois foi muito gratificante mesmo. Aqui a letra mais direcionada então assim para a Sancha, uma vez que escreveu, porque essa letra, como é que lhe deu aquele clique para escrevê-la, e dá para perceber que logo rapidamente começou o desassossego e o Francisco começou a trabalhar e foi tudo muito rápido. As coisas já tinham começado, o desassossego da criação já tinha começado até antes, porque durante a quarentena nós fizemos, os JM conseguiram apresentar 4 temas originais. Um só com um poema de um autor brasileiro que o Francisco musicou e arranjou. Depois, mais tarde, este tema que escrevi a letra, outro, uma adaptação de um texto bíblico e depois de um outro poema que surgiu. Portanto, assim, num espaço curto de tempo, apareceram muitos temas. Em relação a este especificamente, eu, sinceramente, acho que foi muita sorte de principiante, mas realmente, a mensagem é que, a primeira é que nós estamos sempre a pensar nos noivos e a trabalhar para os noivos, que realmente é o fruto do nosso trabalho, é dedicada a eles. O segundo, a mensagem é que nós queremos deixar sempre um testemunho de que a celebração matrimonial é de facto uma festa, deve ser vivida como tal, mas é no fundo uma celebração sacramental que tem uma mensagem a ser transmitida. É naquele dia que os noivos se comprometem um com o outro, mas também com Deus, senão não estariam a procurar a igreja para fazer este compromisso conjugal, não é? Mas também queríamos escrever algo que fizesse sentido ser contado naquele dia. Portanto, a história fala de um amor que surgiu sobre o olhar de Deus, não é? Porque nós acreditamos que realmente essas coisas não acontecem por um acaso. Não digo que acredite exatamente no destino, mas eu, enquanto crente, acredito que Deus tem muita presença na nossa vida, até nas escolhas das pessoas com quem nos relacionamos. Portanto, de um amor que depois foi amadurecendo e que chegou ao dia de dizerem o seu sim um ao outro, mas perante também Deus. E faz também um alerta de que o casamento não é só coisas boas, que vão surgir dificuldades na caminhada conjugal, algumas adversidades, alguns problemas,
e que na superação desses problemas Deus deve estar presente, deve ser realmente a única crença que eles devem ter. E a mensagem final realmente da letra, que também acho que ganha uma determinada magia pela música, pelo arranjo, é de que o casamento não é só uma escolha, não é só uma opção, é essencialmente uma missão. E que só aqueles que estão predestinados a superar tirar estas pedrinhas do caminho que estão destinados realmente ao casamento. E depois partilhamos esta música no momento que achamos nós que é o de maior reflexão na celebração matrimonial. Que se calhar até posso dizer uma calinada muito grande, mas na ótica de quem celebra ou de quem faz a animação musical, a ação de graças, pelo menos para nós, é um momento de reflexão, compenetração, onde todas as pessoas estão mais atentas, porque já passou aquele burburinho, a noiva chega, não chega a noiva e tal, né? Celebraram o casamento, pronto, fizeram uma grande festa, pronto. Então achamos que aquele momento é realmente um momento por excelência, onde as pessoas estão a refletir, onde podem ouvir o que estamos a dizer, porque depois a mensagem não é só para aqueles noivos, são para aqueles que futuramente poderão vir a celebrar aquele sacramento, são para aqueles que já o celebraram, que às vezes precisa de fazer um refresh quase. Portanto, a mensagem é para todos. E até arriscaria, hoje dizia isto à Rita, arriscaria que aquilo que nós fazemos não é só para estes, é até uma coisa para Deus, que é realmente a testemunha mais importante daquele dia, é Deus. E, portanto, se calhar não foi sorte de principiante, foi pensar nestes pressupostos todos e a coisa surgiu. E teve realmente assim, um certo impacto que nós estávamos a esperar. Nada, de forma alguma. Aqui também, pelas suas palavras, dá para perceber que é uma grande responsabilidade animar um casamento. E cada casamento acaba por ser um momento único, é sempre diferente. Uns noivos nunca são iguais aos outros. E há sempre aquele sentimento de responsabilidade e acredito também um certo nervosismo, porque estão a marcar uma celebração importante para a vida das pessoas. É verdade. Hoje em dia, e também porque também só me casei ainda há 2 anos, há uma logística muito grande à volta de um casamento nos dias de hoje. E não é exceção a questão da igreja. Hoje em dia dão muita importância à celebração, felizmente, porque de todo o casamento é a parte mais importante, é a hora do compromisso entre um casal perante Deus. Mas sim, para nós acresce muito mais a responsabilidade porque nós somos conscientes de que nós não estamos ali só a dar música, podemos dizer assim, mas estamos a transmitir uma mensagem, queremos chegar aos noivos, queremos deixar alguma coisa naquele dia. E isso, sem dúvida, que acresce muita responsabilidade. Que claro, às vezes é tramada. Muito, muito. Claro que de noivos para noivos há diferenças, ou noivos que já estiveram envolvidos em grupos de jovens, há uma forma diferente também deles interagirem connosco, noivos que estão mais inseguros e nós, às vezes, só com o olhar tentamos tranquilizar que está tudo bem. Todos são diferentes, todos são únicos, todos são muito, muito, muito saborosos. E naquele momento, para nós, é como se nós fizéssemos, e nós fazemos mesmo parte daquele dia e para nós é muito gratificante mesmo, muito mesmo. Aqui também dá para perceber, pronto, já têm originais, como é que se faz a escolha das músicas, preparam-se os ensaios, também há aqui a envolvência dos noivos em todo o processo. Correto. É assim, não é muito difícil, até muitas vezes os noivos quando entram em contacto connosco dizem logo eu não percebo nada do que é que tenho que escolher, eu não sei as alturas certas. É assim, tudo torna-se fácil porque se nos escolheram é sinal que se identificam com o nosso registro musical. Pronto, só isso já nos ajuda. Claro que nós depois tentamos entender ou conhecer um pouco do que são os noivos. É o que eu estava a falar há pouco. Há noivos que já estiveram inseridos em grupos de jovens, em escoteiros, ou tiveram ligação à catequese, e nós tentamos de alguma forma, em alguns cânticos, relembrar, ter algum cântico que chegue sempre aos noivos, que eles se identifiquem, digamos assim. Claro que muitas vezes os noivos também nos apresentam algumas músicas que já ouviram ou que já ouviram noutras celebrações, ou hoje em dia
através das redes sociais há um leque enorme de músicas que vamos ouvindo de vários cantores e etc. E em que eles nos apresentam, e claro que também é possível nós fazermos essas músicas. Tentamos sempre chamar a atenção na questão da celebração em si. Há uma orientação de repertório, há uma... Está dividida pelos Isso diferentes mesmo. momentos da própria celebração. Em que os cânticos são litúrgicos, e nós nessa parte temos que os respeitar de todas as formas. E é aí que nós orientamos os novos nessa parte, que é tudo o que são cânticos litúrgicos nós temos que apresentar para eles terem uma ideia de como é que tudo vai funcionar. Sim, são sempre cânticos assim também mais calmos, com uma melodia mais doce, suave e sempre com a tal mensagem que falamos há pouco. E não fugindo realmente da componente religiosa da celebração. Aqui a questão da liturgia é porque realmente a celebração tem um conjunto de ritos e de regras e de momentos que têm que ser respeitados com aquilo que eles são verdadeiramente. Não vamos cantar uma música dedicada ao amor no momento de um santo ou de um cordeiro, porque o santo e o cordeiro, eles existem e devem ser cantados e interpretados como tal. Porque se não houvesse animação musical, as pessoas estariam a rezar aqueles momentos litúrgicos. Portanto, de forma alguma não deturpamos aquilo que é a verdade e a essência daquela celebração. Claro que há outros momentos da própria celebração onde podemos ter uns cânticos mais dedicados ao amor, e aí entram os nossos originais, ou então, que também acontece muitas vezes, as sugestões dos noivos, que desde que se enquadrem, a gente tem todo o gosto e prazer em aprender coisas novas e em apresentá-las É até uma novos. ajuda para nós, porque às vezes, então, quando nos aparece num ano 24 casamentos, nós temos que ter muito cuidado no repertório, porque a nossa ilha é pequena, há familiares que podem casar no mesmo ano, ou amigos, e nós temos que ter mesmo um leque enorme de músicas E temos para esse apresentar. cuidado realmente de tentar verificar em termos de agenda que ele casa e ele tem outros convidados de certeza que também vão estar no outro casamento, então tentamos aqui um jogo. contrabalancear estas questões para também servirmos o melhor que podemos, e sabemos, como é óbvio. Aqui este ano a pandemia também fez com que a maior parte dos casamentos fossem adiados. Mesmo assim, acho que animaram ainda alguns já este ano. Também foi um desafio, também serviu, como dizíamos há pouco, para pararem, pensarem e prepararem outras coisas, como foi o caso do videoclipe. Mas acabou por ser um desafio porque tudo o que estava planeado ficou adiado para o próximo ano. É verdade, foi um desafio, mas também eu acho que nós temos muita consciência do que é que este projeto é e até onde nos pode levar. E sabemos que ele pode caminhar num sentido de um caminho até bonito, mas nós nunca vamos conseguir assim muitas coisas, não é? Como tinhas até feito referência numa das questões, a Madre Teresa de Calcutá disse um dia, nós não devemos fazer grandes coisas, devemos fazer muitas pequenas coisas, mas com muito amor lá impelido. E eu acho que é isto que nós fazemos. E até na questão da pandemia, logo no início, nós avançamos logo com uma mensagem para todos os nossos noivos, porque nós não sabíamos o que é que deveríamos fazer. O que nos predispusemos foi logo para tudo aquilo que eles necessitassem da nossa parte, aquilo que fosse possível nós ajudarmos, nós estaríamos lá. E logo, rapidamente, surgiu-nos a ideia de homenagear os nossos noivos que tiveram que adiar o seu sonho, que tiveram que adiar o seu dia. E foi muito engraçado, porque quase todos os noivos, se não a maioria, aderiram logo. Então o que nós fizemos foi prepararmos uma pequena homenagem muito humilde, muito singela, mas no dia de cada casamento que tínhamos agendado, houve um post dedicado àqueles noivos, uma mensagem de confiança, de conforto, de que devem ser perseverantes, que devem ser resilientes e que no ano seguinte nós estaríamos lá para testemunhar aquele momento de amor. Nós tivemos muita sorte porque nos 20 e tal casamentos que tínhamos agendados para 2020, nós só perdemos um, porque já tínhamos agendado um casamento para a data que aquele casal conseguiu reagendar. Mas até esse casal entrou neste ciclo de homenagens, não descurou do compromisso que tinha para connosco e também sentiu esta mesma alegria de se sentir homenageado naquele dia por nós.
E tivemos até outra situação que até pode nos encher um bocadinho com vaidade, mas a gente somos muito humildes, mas pronto. Nós temos inclusivamente um casal que reagendou à hora conforme a nossa disponibilidade. Ou seja, a garantia de que nós teríamos que estar presentes era a única que eles queriam. Depois o resto dos outros fornecedores eles haviam de arranjar forma de agendar. Mas e isso realmente foi muito interessante. Esta pandemia, ela realmente trouxe muitas complicações para o nosso dia-a-dia, mas ela também fez-nos repensar muitas situações. Por exemplo, a letra do Um Caminho, Uma Missão também surge muito do tempo que nós tivemos para repensar as nossas relações, sejam com os nossos familiares, seja com os nossos cônjuges, seja com os nossos problemas, e deu-nos tempo para criar. Eu tenho a certeza absoluta que se nós estivéssemos imbuídos em muito trabalho durante o ano 2020, não haveria tempo para criar estes originais. Outros já foram surgindo noutros anos, mas se calhar não tivemos tantos casamentos agendados naquela altura. 4 temas originais, eu acho que é motivo de orgulho, mas também é o resultado de muito trabalho, mas é porque houve espaço para que isso acontecesse, houve tempo para que isso acontecesse. Agora vou fazer aquela pergunta que não quer calar, que de certeza que os noivos que nos estão a ouvir é se a agenda para o próximo ano já está cheia. Está quase. Eu já perdi a conta, tu é que sabes melhor do que eu. Nós, para o ano, começamos em março e terminamos em novembro. Acho que é o ano de casamentos com um maior espectro de meses. Temos alguns meses escutados, mas temos muitos casamentos assim, porque pronto, os coitados no seu reagendamento tiveram a tentar conciliar a disponibilidade de todos os fornecedores. Então aconteceu uma coisa que era incomum, que era nós temos imensos casamentos no inverno, digamos assim, primavera, que habitualmente o boom é sempre no verão. Mas temos 23 casamentos, um ainda em stand-by, portanto 23, 24, e temos um batizado. Aqui também já tem algumas novidades para quem queira casar em 2023, se não estou em erro. E também, de certa forma, algumas perspectivas para o grupo, para o futuro. Sim, sim. Nós aderimos há pouco tempo ao Instagram, a questão das tecnologias, nós estamos a tentar acompanhar, e surgiu a ideia de criarmos um giveaway de forma a dar a abertura à nossa agenda de 2023. Mas uma abertura em grande. Em grande. Assim. Visto que seria muito complicado nos comprometermos em fazer esse giveaway tanto para 2021 como para 2022, porque a agenda já não está tão disponível como a agenda de 2023, então é uma oferta que o grupo acaba por fazer para quem participa. A animação musical na celebração matrimonial do casal, ou neste caso também pode concorrer não só os noivos, como familiares e amigos, para que possam oferecer ao suposto casal que poderá casar em 2023. Portanto, é aberta a toda a população. A todas as pessoas. Aqui nas redes sociais, e pegando no que a Sancha falava há pouco, vejo que partiram muitas frases também relacionadas com a igreja. Aqui o cantar com emoção tem que ser presente, e o facto de serem crentes, eu lembro-me, por exemplo, que a Rita pertencia a um grupo de jovens, faz também com que as coisas sejam especiais. É necessário ter também essa crença para se conseguir transmitir uma mensagem num momento onde Deus está presente. Eu acho que nós só acreditamos ou só gostamos daquilo que reconhecemos. E nós nunca teríamos a capacidade de transmitir uma coisa que para nós não fosse uma verdade. E, portanto, eu acho que é esta bagagem, esta nossa crença, a nossa fé, que vivemos-la hoje como vivíamos no tempo que participávamos nos grupos de jovens, mas de outra forma, com outra maturidade, é que nos faz também querer transmitir isso. Porque, se calhar, até na nossa altura, sentimos que queríamos isso para nós. E é isto que a gente também tende a oferecer aos outros. Eu acho que nós temos muitos talentos na nossa ilha, muitos dos quais fazem aquilo que nós fazemos. Isto não é uma luta por quem tem mais ou menos. Realmente aquilo que nós queremos fazer é isto. É marcar a diferença pela mensagem que transmitimos.
pode haver possivelmente pessoas que cantem melhor que nós, que toquem melhor que nós, que se apresentem de uma forma melhor que nós, mas a essência, a mensagem que nós queremos transmitir é esta, que existe uma verdade por detrás daquela decisão e que ela não, é realmente o primeiro dia do resto da vida daquele casal e cada vez sempre uma máxima, um máximo que para nós é Deus, Jesus Cristo, que está lá sempre para lhes auxiliar, desde que eles tenham se comprometido da forma correta. Claro que nós não podemos fazer um curso com os nossos noivos, até porque se calhar não temos conhecimentos para tal, mas pelo menos naquele dia, naquele momento ou nas reuniões preparatórias, aquilo que nós vamos transmitindo é isto. A nossa verdade é esta. Nós não dizíamos também antes, a conversar uma com a outra, isto já não é só o gostar de cantar, isto já não é só o gostar de tocar. A nossa verdade em 2015, quando começamos, é totalmente diferente, é totalmente distinta daquilo que é agora. A forma como nós falamos, valorizamos e até trabalhamos para este projeto é totalmente diferente. Ganham uma dimensão de missão, já não é o gostar de tocar e de cantar. É realmente uma missão. Se nós conseguirmos, através disso, cativar alguém, nós somos muito felizes com aquilo, realizar aquilo que fazemos. E muito gratas a Deus. Eu acho que só quem fala mesmo com esta felicidade, com esse entusiasmo, com verdade também, só pode ser grato, porque isto não é só dar. A gente depois também recebe, como a Rita dizia, hoje acabam por ser todos um bocadinho nossos. Eu às vezes digo na brincadeira, já casei imensa gente. Mas é verdade, nós fazemos parte daquele dia e gostamos de pensar que os noivos nos pensam como parte integrante da sua história. E eu acho que isto é uma maravilha. Assim, também para concluirmos, para poderem respirar, passou rápido. Aqui, pronto, as vozes, pelo que percebo, são um bocadinho diferentes. A voz da Rita e da Sancha são diferentes em alguns aspectos. Então aqui vou lançar o desafio. A Sancha vai descrever a voz da Rita, qual é a riqueza da voz da Rita, o que dá ao grupo, e a Rita descreve a da Sancha de uma forma também de percebermos como juntas as duas vozes acabam por se complementar. É a pergunta mais difícil da noite. É a pergunta mais difícil da noite. Porque às vezes muitas pessoas comentam, nós sabemos que somos diferentes, mas às vezes há muitas pessoas que comentam a proximidade que nós temos em termos de timbres. E nós reconhecemos que às vezes até em gravações temos alguma dificuldade de perceber qual é qual. Pronto. Mas eu acho que mais do que descrever a voz da Rita é descrever a pessoa da Rita, porque por trás da voz há sempre uma pessoa e não consigo distinguir bem as duas, mas pronto. É uma voz doce, é afável, mas depois é uma voz super dedicada e super generosa. E não sei como é que isto se traduz em termos musicais, mas é aquilo que eu acho sobre a Rita, a pessoa, claro, que depois dá voz àquilo que a gente conhece. É prova que para funcionarem bem também têm que ser unidas e amigas. Já tem uma cumplicidade existente. Isso, sem dúvida. E agora o desafio à Rita. Eu não sei se vou ser muito clara, mas, e até já falei isso em outras entrevistas, eu era fã da Sancha, porque sempre admirei aquilo que a Sancha fazia. A Sancha é um pouco mais velha do que eu, não muito, mas claro que há aquelas idades que realmente a Sancha começou a sair mais cedo no Carnaval e já cheguei a ver integrada em certos grupos musicais, da qual a voz da Sancha sempre me despertou alguma coisa. E a verdade é que uma coisa temos igual, eu julgo que temos a voz doce, e a Sancha isso tem sem dúvida. É uma voz sensível, porque a Sancha interpreta tudo aquilo que está a cantar. Quando estou devagar e a inventar letras, se calhar. E é assim, ela dá tudo o que tem, e infelizmente não dá mais. Porque muitas vezes, e eu já consigo presenciar mais isto com ela, muitas vezes eu sei que ela está no seu mundo e está no auge e infelizmente ela não consegue transmitir muitas vezes aquilo que sente. Mas é a tal a voz sensível mais doce que eu conheço e que
e que só se podia completar Isto à foi minha, quase uma, completamente. isto foi quase uma declaração de amor, uma para a outra. Claro que sim. Mas é bom, assim funcionam bem e assim o sucesso também acaba por ser garantido. Não esquecer também o Francisco e os restantes elementos que costumam participar convosco. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Foi um gosto ter-vos aqui. Obrigada por terem aceito. E desejo também muito sucesso e que o próximo ano também seja melhor a nível dos casamentos. Vamos ver como é que corre, mas de certeza que o sucesso é garantido e os noivos são os sortudos também por vos conhecerem e pela vossa simpatia. Até uma próxima. Obrigada. E é aqui com o amor à música, a emoção também de cantar num casamento e também em batizados que terminamos o programa de hoje. Nós voltamos numa próxima. Até lá, fique bem. Unidos construiremos um só caminho. Os teus desejos são agora tesouros meus. Que esta graça sacramental seja pergaminho. Aliança plena aos olhos atentos de Deus. E unidos em comunidade, em igreja, em momento de silêncio e gratidão, que o nosso casamento tua vontade seja um ato de amor e de fé, uma missão.